Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro As Irmãs Blue, da Cocomellers. Uma história intensa sobre família, amor e tudo que a gente finge esquecer. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Início do capítulo 5. Bonnie. Bonnie estava em casa, deitada em um colchão no chão, quando ouviu a batida à porta. Ela se abaixou e se arrastou do quarto até a sala em silêncio. O coração estava disparado. Ela havia passado as últimas 24 horas alternando-se entre períodos de atividade frenética e inércia total, exercitando-se como louca até chegar a uma exaustão física paralisante. Então, mergulhando em períodos de sono superficial e irregular em horários estranhos. Ela saíra do apartamento à noite para caminhar na praia sozinha, seguindo a curva escura da costa até o pier de Santa Mônica. Depois refazendo os passos por vários quilômetros até a marina. As praias ficavam vazias tarde da noite, exceto pelas pessoas que moravam lá, figuras sombrias agachadas fora das barracas, murmurando entre si. O rosto delas iluminado brevemente por um fósforo aceso ou pela luz fraca de algum telefone. Bonnie caminhou sem fazer barulho ao passar por elas até chegar à beira da água. Água fria que batia nos pés descalços. Lá havia silêncio. Lá ela podia caminhar e pensar sem ser perturbada. Quando o céu clareou e os primeiros surfistas começaram a pontilhar a costa, ela voltou para casa. Ela não tinha visto nem falado com ninguém desde o ataque. Bonnie olhou pelo olho mágico e viu o rosto estar dentro de Pete, pressionando no buraco. Tentou espiar lá dentro. Sem dizer uma palavra, ela destrancou a porta. Ele abriu os braços para ela. Você não telefona, não escreve. Tá mancando difícil comigo? Bonnie abaixou a cabeça. Entre, Pete. Ele caminhou pela sala e olhou para o piso nu. A única cadeira de praia e as embalagens vazias de comida para a viagem. Uau! Eu gosto do que você fez aqui. Minimalista. Gosta mesmo? Lógico que não. Parece o lugar para onde o assassino leva as vítimas para esquartejá-las. Por falar nisso, você não faz essas coisas, faz? Serviços contratados e coisa do tipo? Bonnie lançou-lhe um olhar de angústia genuína. Ele apertou o ombro dela para animá-la. Eu tô brincando. Meio brincando, quero dizer. Depois do jeito que você voou naquele cara, aquilo sim era instinto assassino. Esse era o momento que Bonnie temia. Ela sentia o corpo inteiro gelar. Era a hora de enfrentar a realidade. Ela merecia o que quer que fosse acontecer. Ele tá morto, não tá? Ela disse categoricamente. Eu o matei. Pete olhou para ela surpreso. Ah, é nisso que você anda pensando? Ele está muito bem. Bonnie afundou na cadeira de praia atrás de si e colocou o rosto entre as mãos. Meu Deus, ela exalou. Graças a Deus, eu achei que... Ai, graças a Deus. Pete deixou escapar uma risadinha. Você feriu o ego dele mais do que qualquer coisa. Bonnie ergueu o rosto das mãos e arqueou uma sobrancelha. Ok. E você quebrou mesmo o nariz dele e causou uma contusão. Pete admitiu. Mas, mesmo assim, é uma merda mais, sei lá, cosmética. Bonnie gemeu outra vez. O que eu vou fazer, Pete? Olha, podemos dar um jeito. E você fez a coisa certa ao ficar longe do bar. Ele apareceu ontem e disse que estava pensando em prestar queixa. Posso fumar por aqui, por acaso? Bonnie olhou ao redor da sala árida. Ela detestava cigarro, mas não havia exatamente muito o que proteger. Ela concordou com um gesto de cabeça. Pete acendeu um cigarro e inalou com alívio palpável. Você acha que ele vai? Bonnie perguntou. Honestamente, eu diria que ele não está empenhado nisso. Ele está envergonhado, sabe? Quem gostaria de divulgar o que houve? Ser espancado por uma garota? Pete ergueu as mãos no ar. Quer dizer, uma mulher. Ser espancado por uma mulher muito forte, independente e treinada profissionalmente. Bonnie sorriu. Mas, para ele, ainda assim uma garota, ela disse. Exatamente. Pete concordou com o movimento de cabeça.
Então, eu ficaria na surdina por um tempo e deixaria o assunto esfriar. Tira umas férias. De quanto tempo? Algumas semanas. Um mês, por segurança? São férias muito longas, Pete. Bonnie não poderia pagar por esse lugar sem aquela renda. Ela olhou ao redor. Pete estava certo. Aquilo nunca tinha sido um lar, de qualquer forma. Ela daria o aviso prévio ao proprietário, mas como eram aluguéis a curto prazo, ela só teria de pagar até o final de semana. Eu sei. Pete olhou-a com compreensão. Veja, eu vou te dar o pagamento da semana passada mais cedo. Você tem amigos que queira visitar? Bonnie balançou a cabeça em negativa. Não sou do tipo que faz isso, ela disse. Que faz o quê? Amizades. Jesus, que triste, isso é triste. Com quem você conversa quando você está com, você sabe, um problema? Bonnie pensou por um momento. Eu costumava falar com meu treinador, Pavel. Agora é só minhas irmãs, eu acho. Isso é bom. Ter irmãs é bom. A minha é uma tremenda narcisista, mas fico contente por você gostar das suas. Você pode ficar com uma delas? Outra negativa com a cabeça. Isso implicaria de ter de contar o que aconteceu. Elas não moram no país, mas... O apartamento. Sempre havia o apartamento. Ela disse as palavras depressa, antes de ter tempo de pegá-las de volta. Meus pais têm um imóvel vazio em Nova York. Posso ficar por lá um tempinho. Eles os estão vendendo, mas precisam de ajuda para esvaziá-lo de toda forma. Isso é alguma brincadeira? Por que não me disse? É perfeito! Nova York é uma cidade foda. O próximo bar que abrir vai ter que ser em Nova York. Estou farto do pessoal de Hollywood. Eu até iria com você, mas acho que não seria legal com a minha nova mina. Bonnie optou por não mencionar o fato de que ela não tinha o convidado. Para Pete, a vida era uma porta para a qual ele sempre estava na lista. Ela assentiu, com a mente a 1000 por hora enquanto ele continuava a desafiar suas reclamações sobre Hollywood. A turma do Swine and Dine, como ele a chamava. Ela poderia realmente voltar a Nova York depois de tudo o que tinha acontecido lá? Mas havia um ar de inevitabilidade nesse retorno que ela não conseguia afastar. Ela não tinha outras opções. Pete havia parado com o discurso e agora estava esfregando o queixo pensativo. Você acha que é romântico minha nova mina querer compartilhemos a nossa localização no telefone? Ou é estranho? Ele perguntou. É estranho, não é? Com dispositivo de vigilância, ela quer me vigiar. Eu não sei, Pete. Depende do quanto você gosta dela, eu acho. Pete balançou a cabeça e exalou uma nuvem de fumaça. Mulheres, ele refletiu. Elas estão sempre perto demais ou longe demais, né? Bonnie tentou concordar com a cabeça, em um gesto de compreensão. Muitas vezes ela tinha sentido a mesma coisa a respeito de Pavel. Mas, se ele estava perto demais para vê-la com clareza, ou longe demais para percebê-la como alguém além de uma boxeadora, ela não tinha certeza. Mas havia momentos, apesar das fugazes, em que não havia distância nenhuma entre eles. Ela pensou neles treinando boxe e sombra juntos, andando depressa em volta do ringue como duas chamas de gêmeos, movimentando-se em um ritmo secreto de que só eles compartilhavam. Quando estavam assim, não havia líder nem seguidor, nem treinador nem aluna, somente a respiração compartilhada, o ruído suave dos pés deles na lona, o sussurro do ar em volta dos membros em movimento, a sensação não verbalizada, mas que os dois conheciam, de que eles eram um só corpo dividido em dois, dançando em volta de si mesmo. Bonnie sentia falta dessa sensação mais do que qualquer outra coisa na terra, exceto por sua irmã. Depois da última luta, Bonnie nunca mais falou com Pavel. Ela tinha mudado o número de telefone e partido para Los Angeles logo depois do funeral. Ele não tinha como encontrá-la. Ela não sabia nem se ele tinha tentado. Mas, assim que considerou voltar para Nova York, foi em Pavel que pensou. Era para Pavel, ela sabia, que estava de fato voltando. Ela olhou para Pete, que caminhava devagar pela sala, apreciando visivelmente essa fatia do drama. Um pequeno esconderijo ousado em Nova York. E ela se esquece de mencioná-lo. Ele confabulava consigo mesmo. Você é rica em segredo? Você pode me contar, baby. Eu sou um túmulo. Bonnie balançou a cabeça de um lado para o outro. Foi onde eu cresci. Meus pais o compraram bem barato nos anos 70. Minha irmã e eu morávamos lá. Então, eu não sei.
Está vazio há pouco tempo. Isso resolve tudo. Você vai para Nova York e se alguém vier perguntar, eu direi que você não trabalha mais conosco. Pete abriu a porta da frente e jogou o cigarro no patamar. O ruído de um bando de gaivotas que passavam preencheu o ar. Ele se virou para ir embora, mas então voltou. Você quer tomar um sorvete antes de ir? Eu seria capaz de devorar um sorvete Twix inteiro agora mesmo. Bonnie sorriu. Ela não tomava um sorvete havia uns 10 anos ou mais. Com certeza, ela disse. Ela o seguiu pelo patamar, estremecendo quando uma faixa de sol riscou seu rosto. E aproveitando, você está errada, Pete disse. Sobre o quê? Ele deu um soquinho de leve no braço dela. Eu sou seu amigo, Bonnie Blue. Nenhum nova-iorquino, por mais cínico que seja, está imune à sensação de chegar no aeroporto JFK de avião à noite. Apesar do cansaço, apesar da ansiedade, alguma esperança oculta se acendeu em Bonnie, assim que a aeronave tocou o solo. Ela estava de volta a Nova York, cidade das sirenes, cidade dos segredos, cidade das irmãs. Ele teve medo de voltar, mas foi uma surpresa reconfortante ver as luzes da cidade piscarem no breu de seu leito lá embaixo, cada uma com sua própria vida. Ela estava em casa, a única casa que conhecia, não porque morava na cidade, mas porque a cidade sempre tinha morado nela. No saguão do prédio, Bonnie acenou com as chaves para o novo porteiro, que fez um aceno de cabeça sonolento. Tudo estava exatamente como antes. O prédio já tinha sido um hotel, e o saguão mantinha uma sensação de luxo desbotado, com seus pisos de mármore manchados e as cadeiras de brocado desbotadas pelo sol. O mostrador de andares dourado acima do elevador ainda estava com a seta emperrada, exatamente como sempre estivera, no número 11. Bonnie ficou parada na frente dele sem apertar o botão. Ela dissera para si mesma que nunca mais entraria naquele elevador depois do que tinha acontecido. Mas agora estava lá, sentia-se estranha, anestesiada. Bonnie apertou o botão e atravessou as portas deslizantes como se estivesse sonhando. Ele subiu até o andar. Bonnie saiu e caminhou até a porta de entrada, sentindo o vazio misterioso. Com a mão na maçaneta, ela se preparou para qualquer sentimento que pudesse surgir. O cheiro foi o que ela notou primeiro. Não havia nenhum cheiro de lar. Aquele perfume familiar, mas inomeável, que você só reconhece quando vai embora. O odor era estranhamente hospitalar, como se alguém tivesse borrifado o lugar com antisséptico. Mas o resto estava igual. O longo corredor com a passadeira marroquina esfarrapada, a parede distante coberta com pinos de várias alturas para todos os casacos. No inverno, aquela parede estaria lotada de jaquetas, casacos acolchoados e de peles vintage, o que tornaria impossível passar por ela sem esparrar em pelo menos um, fato que irritava a mãe delas infinitamente. Bonnie sentia toda a vida nessa casa correr sob a superfície do momento presente, como a água potável presa sobre uma camada de gelo. Se ao menos ela pudesse quebrá-la e voltar aos momentos vivos lá embaixo, as irmãs na cozinha fazendo uma corrida para descascar os ovos cozidos para os sanduíches com salada de ovo. As irmãs se puxando pelos corredores segurando uma toalha que tinham transformado em tapete mágico. As irmãs caídas no sofá assistindo televisão depois da escola. O milagre simples e diário de estarem todas juntas. Bonnie entrou na sala sem acender as luzes. Já passava da meia-noite e a cidade lá embaixo estava quieta. Só um fio fino de trânsito iluminava suas veias. A mobília era uma mistura incompatível dos gostos da mãe e do pai. Da mãe, a réplica de uma cadeira de couro Noguchi, uma enorme mesa de jantar feita de porta de uma igreja e várias esculturas de amigos do seu tempo de galeria, todas feitas de objetos encontrados. Do pai, algumas pinturas sobrias de navios em tempestades, um sofá azul marinho empoeirado que se desdobrava em uma cama, e as obras completas de Charles Dickens, orgulhosamente empilhadas na lareira. Bonnie afundou no sofá, que soltou um suspiro familiar, e ela ficou escutando. Podia ouvir a cidade ao seu redor, a ausência de silêncio que era Nova York. Ela não queria lembrar, mas tudo era uma lembrança. Acima da lareira, a pintura de óleo das 4 a encarava. Nick estava no colo de Bonnie, e Lucky no de Avery. Era uma estranha variação da genética. Avery e Nick tinham cabelo castanho escuro, e o de Bonnie e Lucky era loiro, mas elas eram todas irmãs, sem dúvida alguma. A pintura tinha sido feita por uma amiga da mãe, uma artista israelense com ar gentil e lúgubre.
que tinha o hábito de colocar o pincel dentro da xícara de chá e tomar, distraída à mistura turva. Não era um retrato elogioso. Ou melhor, ele não tinha intenção de destacar a beleza infantil das meninas. A artista havia dado ao rosto delas uma qualidade caprina, olhos enormes e assustados acima de narizes estreitos e queixos pontudos. As pupilas eram tão assustadoramente grandes, tão pretas, que ficavam quase violeta, fixas em expressões tensas e vigilantes. Cada cabeça estava inclinada de leve em direção às outras, como se estivessem se afastando de tudo o que estivesse além da pintura. Bonnie pensou como as 4 eram um pequeno rebanho de cabras naquela época. Ela imaginou galgando seu caminho pela cordilheira de montanhas íngremes da infância, aquela paisagem rochosa e inóspita. Avery e Bonnie, as fortes e ágeis, liderando o caminho. Nick e Lucky, as fofinhas, saltitando atrás. É bom que vocês tenham umas às outras, a artista disseram, observando-as com seriedade enquanto trabalhava. A gente nunca tem de se explicar para as irmãs. Era verdade. Ser uma de 4 irmãs sempre deu a impressão de fazer parte de algo mágico. Uma vez que Bonnie notou isso, ela percebeu que o mundo era feito de 4s. As estações, os elementos, os pontos cardeais, 4 naipes do baralho, 4 câmaras do coração humano. Bonnie adorava fazer parte desse número místico, a simetria perfeita de 2 conjuntos de 2. Você não me conhece de fato, ela costumava dizer pável, a menos que conheça minhas irmãs. Mas nem tudo era harmonioso. Na época em que a pintura foi feita, Nick chegou a uma idade em que tudo o que ela queria era a atenção da irmã mais velha. Ela e Lucky ainda eram uma dupla, mas queriam ser aceitas no reino das meninas grandes também. Nick seguia Avery e Bonnie de cômodo em cômodo, azucrinando-as com suas perguntas, tentando impressioná-las como qualquer habilidade que tivesse aprendido recentemente. Um truque com cartas ou dar o salto para trás apoiada na palma das mãos. Certa noite, Bonnie e Avery se trancaram no quarto e ficaram rindo, mais próximas por terem alguém para excluir, enquanto Nick implorava a deixarem entrar. Elas sentiram a porta tremer quando Nick, enlouquecida de frustração, atirou-se contra a barreira sem parar e sem dizer uma palavra. Qualquer prazer desapareceu da brincadeira quando Bonnie e Avery ouviu um estoico tum, tum, tum da irmã jogando o corpo contra a porta, até que, em um anticlímax apressado, elas a abriram e deixaram a irmã entrar. Pare com isso, sua maluca, você vai se machucar. Bonnie sabia que era a coisa normal da infância, a inevitável união de irmãos uns contra os outros. Mas, agora que Nick tinha partido, as lembranças eram insuportáveis. O que Bonnie daria para voltar atrás e escancarar aquela porta, para nunca ter fechado em primeiro lugar? Ela vagou pelo apartamento e deixou as memórias virem, as melhores e as piores. Era sexta-feira à tarde no verão. O pai havia chegado mais cedo, vindo do trabalho cheio de animação e alegria, com o brilho do sol dentro de si. Ele mantinha vestígios juvenis e divertidos mesmo na idade adulta. No final, o alcoolismo arruinaria isso também, mas eles duraram anos. O pai era capaz de transformar tudo em jogo. Naquele dia, ele pegara a xícara favorita da mãe delas, aquela pintada com flores do campo e urtigas do interior onde ela crescera. Sinalizando para as meninas se espalharem pela sala, ele jogou a xícara para cada uma delas, que gritavam de entusiasmo e medo, a frágil porcelana voando em direção às mãos trêmulas. Bonnie ainda podia sentir o júbilo por ter pegado. O pavor agradável do arremesso. Lucky, que ainda não tinha 9 anos, se atrapalhou na sua vez, mas a xícara mergulhou no tapete sem sofrer danos. Todos gritaram de alívio e continuaram jogando. A mãe estava lá também, parada à porta da cozinha e fingindo indignação, mas participando do jogo. Era o tipo bom de medo, a diversão ficando mais emocionante graças à proximidade com o perigo. A xícara saiu incólume, e Bonnie sentiu, então, um fato tão simples quanto um cubo de açúcar dissolvido facilmente. Ela amava os pais. Alguns meses depois, o pai esmagaria aquela xícara, junto com toda a coleção de porcelana do casamento, em um blackout alcoólico. Depois, ele soluçara, inconsolável como uma criança, enquanto juntava os cacos de porcelana perto do peito. Ele não se lembrava de tê-los quebrado. Avery tinha escondido as irmãs no quarto dela e de Bonnie, os braços em volta delas,
murmurando poemas e rimas infantis sem sentido, tentando abafar o som das porcelanas se estilhaçando do outro lado da porta. A criança da segunda-feira é formosa, a criança da terça-feira é graciosa. No último ano em que todos moraram juntos, ele invadiu a casa e escancarou todas as portas do guarda-roupa. Eles tinham coisas demais, ele esbravejou, e era preciso abrir espaço. Ao seu favor, ele só destruiu as próprias roupas, aquela raiva poderosa que se enfurecia dentro dele. Sem fim, sem direção, sem pausa. Ela viu como, mesmo embriagado, ele tentava com toda a sua força direcioná-la para dentro. Bonnie tinha aquela raiva dentro dela também, mas ao contrário dele, ela tinha encontrado uma saída no boxe. Com as próprias mãos, ele rasgou suas camisas de seda, peças bonitas escolhidas pela mãe delas nos tempos da galeria, cor-de-rosa pálido, azul violáceo e verde menta, o tipo de camisa que ele nunca poderia usar no banco. Na manhã seguinte, ele tentou fazer um jogo de recolher os botões forrados de seda que estavam espalhados no chão do corredor. Pela primeira vez, Bonnie se recusou a jogar. Ela se sentou no sofá de novo, olhando fixamente para a pintura das 4 até que suas pálpebras começaram a ficar pesadas. Ela poderia ter ido para o antigo quarto, mas não estava pronta. Fechou os olhos e adormeceu ali mesmo no sofá. Estava em casa, mas em uma casa que ela já não conhecia mais. Na manhã seguinte, ela estava comendo seu pedido de sempre na loja de conveniência, pão com ovo e queijo, sentada em um dos bancos do Central Park West, quando Avery telefonou. Estou tentando falar com você. Onde você está? Bonnie colocou os últimos pedaços no papel alumínio amassado e limpou a garganta. Estou em Nova York. Ela ouviu Avery suspirar. Você está? E que diabos você está fazendo aí? Eu andei pensando e... queria me despedir do apartamento. Você queria? E dar um jeito nas coisas da Nick. Uma de nós vai ter que fazer. E eu tava mais perto. Uau! Você tirou um grande peso dos meus ombros. Avery disse. Obrigada, bombom. Eu estava tentando ver quando poderia ir. Mas você tem certeza que vai ficar bem aí sozinha? Depois de tudo o que aconteceu? Bonnie inclinou a cabeça para trás e observou as manchas de luz na árvore acima dela. Ao redor, a cidade fazia sua lamúria usual de buzinas e sirenes. Em um playground fora de vista, crianças gritavam e aplaudiam. Não achei que era certo ficar sem me despedir. Estou pensando em voltar a treinar, ela contou. Já está na hora. Assim que as palavras saíram da sua boca, ela sabia que era verdade. Não tinha ideia de como Pavel se sentiria ao vê-la, nem de como ela se sentiria ao vê-lo. Só sabia que precisava descobrir. Uau! Isso é ótimo! Avery exclamou. Não consigo acreditar. O que te fez mudar de ideia? Bonnie não ia contar para Avery o incidente no bar de jeito nenhum. Na melhor das hipóteses, só serviria para preocupá-la. Na pior, ela usaria o fato como uma prova de que Bonnie precisava de terapia ou de uma intervenção profissional. Foi a nossa conversa, na verdade. Você realmente me fez ver como segurança não estava, você sabe, servindo para mim. Quem acha que os lutadores de boxe não são inteligentes é tolo. Os boxeadores entendem de mentiras melhor do que ninguém. O que mais seria uma finta? Um gancho que se revela um golpe direto? Uma mudança de combinação? Os boxeadores são treinados para transmitir uma coisa e fazer outra. É disso que eu tô falando. Avery declarou triunfante. Sou uma pessoa que quer ajudar. Eu só quero o melhor pra você e pra toda a minha família. Se ao menos eu pudesse colocar Luck no telefone pra ouvir exatamente o que você acabou de dizer. Por quê? Sobre o que vocês duas estão discutindo? Como a maioria das famílias, as alianças entre irmãs mudavam constantemente. Mas, no final, eles permaneciam divididos pela idade. Bonnie e Avery ficavam de um lado da porta, Luck e Nick do outro. Mas havia um vínculo mais sutil também. Bonnie sabia que Avery e Nick podiam conversar durante horas sobre livros, por exemplo. Enquanto isso, a discrição natural dela oferecia espaço para a natureza tímida de Luck se desfraldar. E Bonnie tinha seu próprio vínculo com Nick. No fim das contas, Nick foi a primeira pessoa a vê-la no box e acompanhou em todos os treinos iniciais. Eram Avery e Luck, a mais velha e a mais nova, que encontravam dificuldades para se conectar. Eu tô muito preocupada
O que aconteceu? Avery fez uma descrição detalhada de quando encontrou Lucky caída no alto da escada. Ela estava coberta de glitter, com batom nas maçãs do rosto e no pescoço, basicamente nua, exceto por um par de asas de anjo e um boá de pluma sujo enrolado nela. Bonnie sorriu contra a própria vontade. Ela sabia que isso era errado, mas admirava o compromisso de Lucky com as festas, o que não era nada além de consistente. Ela pensou que tudo parecia muito glamuroso. Ela tem 26 anos. É só uma criança um pouco rebelde. Você acha mesmo que é tão ruim assim? Avery praticamente rosnou de frustração. Ela veio todo o trajeto até chegar em casa sozinha daquele jeito, como um animal ferido, só esperando ser abatida em meia multidão. Foi um milagre ela não ter sido estuprada. Bonnie estremeceu com a palavra. Olha, você precisa se lembrar de que Lucky vive sozinha em outros países desde que tinha 15 anos. Ela é mais experiente do que você imagina. Ela estava tentando convencer a si mesma, tanto quanto a Avery. Bonnie nunca se perdoaria se algo de ruim acontecesse com qualquer uma das irmãs remanescentes. Você não a viu? Avery insistiu. Ela ficava perdendo e recobrando a consciência, desfalecendo nos meus braços. Foi assustador. Eu não sabia o que fazer. Me senti tão inútil. Você é o oposto de inútil, Bonnie disse com calma. O que aconteceu? Bem, eu coloquei-a embaixo do chuveiro e basicamente esbofeteei até recobrar a consciência. Foi um pouco satisfatório, tenho de admitir. Bonnie riu baixinho. Ela não conseguia pensar em ninguém mais preparada para trazer alguém de volta à realidade de forma violenta do que a Avery. Então, eu consegui fazê-la beber uma lata de coca. Avery continuou. Eu li que se ela estivesse tomando êxtase ou qualquer coisa do tipo, o açúcar ajudaria a melhorar. De qualquer forma, ela dormiu o dia todo. É provável que seja o melhor. A voz de Avery baixou para um murmúrio. Enquanto eu a segurava, só ficava pensando na Nick. Nem consigo imaginar como foi pra você, Bonnie. Bonnie tentou responder, mas não conseguiu. Aquele momento, o momento em que Nick morreu, estava além das palavras dela. Olha, eu tenho que ir pra academia, ela disse, mas fico contente por você ter me contado. Quer que eu ligue pra ela? Não. Sim. Talvez. Eu não sei. Vamos ver como ela vai estar quando acordar. Tenho certeza de que ela gostaria de falar com você. Você sempre teve um toque mais suave, ironicamente. Bonnie desligou e tentou não se lembrar, mas era impossível. Ela estava sentada no banco, enquanto a cidade corria ao seu redor, e pensava em Nick. Elas tinham se falado por telefone de manhã. Bonnie estava vindo do campo de treinamento em Nova Jersey à noite para vê-la. Assim que ela entrou no apartamento, percebeu que alguma coisa estava errada. O ar estava muito parado. Então a viu pela porta do quarto, o cabelo escuro cobrindo parte do rosto. Dava a impressão de que algo acabara de se derramar, como um vaso de violetas tombado. Demorou menos de 5 segundos para Bonnie percorrer a distância da porta até Nick. Quando se curvou sobre o corpo dela, deu-se conta de que as unhas e os lábios de Nick tinham um tom de azul claro. Ela deve ter ligado para emergência, embora não se lembre de ter feito isso. A próxima coisa de que se lembrava era da voz da operadora perguntando o número do apartamento. Mas a Bonnie não conseguia se lembrar. Ela precisou sair correndo e verificar o número de metal pregado na porta. Minha irmã sofreu um acidente, foi o que ela disse. Não imaginou que ela estivesse morta. Bonnie não queria que os paramédicos desperdiçassem nem um segundo até chegar a elas. Então pegou Nick e foi cabaleando com ela até o elevador. Isso teria sido difícil para a maioria das pessoas, mas Bonnie era forte. Era a mais forte da família. Ela apertou a irmã contra o peito enquanto o elevador desceu gemendo os 14 andares. Então carregou até o saguão. O porteiro saltou de trás da mesa quando as viu. Sua boca era um pequeno e desamparado ó. Então os paramédicos chegaram e tiraram Nick dos seus braços. Bonnie pôde ouvi-los dizer alguma coisa sobre ela não reagir, sobre não conseguirem achar a pulsação. Qual o nome dela? Nicole Blue. Qual a idade da Nicole? 26, espera, 27, ela acabou de fazer 27. O que você é dela? Irmã. Eu sou a irmã mais velha. Você sabe se a Nicole usou alguma droga? Eu acho que não, eu não sei. Ela tinha alguma reação quando você as encontrou? Ela estava caída no chão, os lábios estavam azuis. Eu a peguei, fiz mal. O que tá de errado foi ruim, eu a machuquei.
O coração humano é uma coisa incrível. Ele pode ficar parado por até 20 minutos antes de voltar a bater, mas ainda se o corpo estiver em água fria. De fato, a maior parte dos órgãos pode sobreviver à morte por períodos consideráveis. A circulação do sangue, por exemplo, pode ser parada no corpo inteiro abaixo do coração por no mínimo 30 minutos. Membros amputados podem ser reimplantados com sucesso depois de 6 horas. Ossos, tendões e pele podem sobreviver até 12. Mas o cérebro, como todo boxeador sabe, é outra história. Ele se deteriora mais rápido do que qualquer outro órgão. Sem tratamento especial, a recuperação plena depois de mais de 30 minutos da morte é rara. E quando Bonnie encontrou Nick, ela já estava morta havia 4. Bonnie jogou fora o restante do sanduíche e caminhou rumo à academia antes que mudasse de ideia. Ela tinha feito esse percurso tantas vezes que seus pés a guiavam se ela precisar pensar. Bonnie passou pela escola primária, cujo parquinho era transformado em uma feira de antiguidades nos fins de semana. A padaria italiana empoderada, onde Avery encomendava todos os bolos de aniversário. Ela caminhou até quase chegar ao Columbia Circle, onde o trânsito se adensava e coagulava em um lento rastejo. Lá, em um quarteirão decadente dos anos 60, ficava a Golden Ring. Ela tinha uma grande vitrine na fachada, de modo que toda a academia podia ser vista da rua. Bonnie costumava olhar para lá depois de uma luta, e sempre via um bando de turistas ou de estudantes de um colégio próximo colados no vidro assistindo. Agora, ela estava no lugar deles, espiando lá dentro enquanto o calor de julho a atingia. Pavel estava lá. Como ela sabia que estaria? Recostado na parede distante, observando a figura agressiva e ágil de uma jovem treinando boxe sombra. Um dia depois que Nick morreu, Bonnie sentou-se com a família e descreveu inúmeras vezes como a encontrara. Luke e Avery tinham pegado voos noturnos de Londres e Paris. Elas imploravam, com o rosto vazio e exausto, para ela repetir cada segundo de novo. Como se, dominando cada detalhe do que aconteceu, elas pudessem de alguma forma mudar os fatos. Bonnie contou-lhes tudo nos mínimos detalhes, exceto um, que Nick tinha telefonado para pedir os remédios. Se era para proteger Nick ou a si mesma, ela não sabia. Foi a polícia que encontrou os sacos e piloque com comprimidos no balcão da cozinha. Havia 10 deles, de um rosa claro, a cor favorita de Nick. Bonnie era tão ingênua, ela nunca tinha ouvido falar de fentanil. Naquela noite, quando todos estavam indo para a cama cedo, Bonnie voltou para a academia. Ela não sabia o que mais poderia fazer. Pavel a encontrou treinando com um saco de pancadas no escuro, as luzes da rua lançando longas faixas alaranjadas no piso. Ele tocou o ombro dela de leve, mas ela não parou. Quando ele falou, sua voz estava carregada de tristeza. Eu cancelo a luta. Bonnie continuou esmurrando o saco. Jab, jab, cruzado, jab, gancho cruzado, jab, uppercut. Bonnie, você ouviu? Bonnie desferiu outro gancho com um jab. Eu vou lutar. Ela bufou entre 2 golpes. Bonnie, pai, vai ficar com sua família agora. Bonnie continuou batendo. Você disse, ela alegou com voz insensível. Boxe em primeiro lugar, família em segundo. Pavel olhou para ela com uma expressão pesarosa. Não assim? Não foi? Soco. O quê? Soco. Você me disse? Ela deu um direto com a mão direita tão forte que as correntes que seguravam o saco gemeram. Pavel colou as mãos nas costas dela para fazê-la parar, mas ela se desviou e o empurrou para longe. Ele deu um passo adiante outra vez, mas ela o empurrou de volta. A voz dela estava rasgada. Não era assim que você queria que eu fosse? Ela bateu no peito com a luva. Você me fez assim. Você me fez. Ele tentou parar as mãos dela, mas ela apontou as luvas para ele e bateu em seu peito. Ela não estava batendo com força. Os golpes eram muito irregulares para serem fortes. Pavel levou o soco sem se encolher, até que, em um movimento rápido, ele colocou os braços ao redor dela e a puxou para si. Ela se apoiou no coração dele, entregue. Está bem, ele murmurou. Mas é claro que não estava. Nunca mais estaria. Está bem. Ele deslizou a palma da mão na cabeça dela, do alto até o pescoço, como uma consagração, uma bênção. Então, segurando os 2 lados do rosto de Bonnie, pressionou a testa contra a dela, mantendo os rostos a poucos centímetros um dos outros. Era o mais próximo que seus lábios haviam estado. Bonnie ainda estava entre as mãos dele.
O que eu faço? Ela soluçou. Se você quer lutar, Ele sussurrou. nós lutamos. 16 anos depois de olhar através da janela pela primeira vez ao lado de Nick, Bonnie estava diante da academia Golden Ring novamente. Pavel olhou para ela do outro lado do vidro. Ele não era o homem de surpreender com facilidade, mas ela o viu vacilar. O que ele via quando olhava para ela agora. Bonnie com cabelo loiro pálido e os olhos azuis ainda mais pálidos, seu corpo compacto, em que nada era supérfluo. Ela era como uma pedra estética no rio do olhar dele. Metade da sua vida havia passado desde que se conheceram. Mas ela ainda era jovem, capaz de se surpreender e o de surpreender. Nick, estivesse lá, teria pego Bonnie pela mão e levado para dentro. Então, Bonnie imaginou a palma da mão quente da sua irmã e abriu a porta. Fim do capítulo 5. Se você tá gostando, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!